Estamos aqui com Cláudio Figueiredo, técnico do Sampaense Basket. Terminada mais uma época desportiva, o Sampaense no campeonato da Proliga conseguiu o segundo lugar, somente a um ponto do primeiro classificado, a Académica. Depois seguiu para a fase da promoção, ficou em sétimo lugar, em penúltimo. Ficando depois fora dos play-off. Olhando para estes números e resultados, qual é que é o balanço que faz deste campeonato? Boa tarde. O balanço que foi feito já por mim, pela equipa, restante equipa técnica e pela direção também, pronto, resume-se em duas fases. A primeira fase, como referiu, onde ficámos em segundo lugar na Zona Norte, a um ponto da primeira classificado, que foi a Académica de Coimbra, em que fizemos uma fase bastante boa. A equipa esteve muito bem, conseguimos realmente muito cedo garantir um dos principais objetivos, ou o principal objetivo, que era a manutenção na Proliga. Depois, claro, quando conseguimos esse objetivo e passámos para o grupo das 8 melhores equipas, neste caso as 4 primeiras classificadas da Zona Norte e as 4 primeiras classificadas da Zona Sul, pensámos noutro objetivo, que era tentar ficar nos 4 primeiros para conseguirmos atingir os playoffs. E infelizmente não conseguimos alcançar esse objetivo, devido a alguns fatores. Sempre tivemos os dois jogadores norte-americanos que decidiram abandonar a equipa. Ainda conseguimos substituir um jogador. É isso, aos jogadores já lá chegaremos daqui a pouco. E no início da época delineou os objetivos, disse que realmente o objetivo era ficar nos 4 primeiros lugares e ter acesso aos play-offs. De facto, conseguiram um extraordinário segundo lugar, mas depois na promoção as coisas não correram assim tão bem. Na primeira fase, em 14 jogos, 10 vitórias e 4 derrotas. E na fase da promoção as coisas alteraram-se, 3 vitórias e 11 derrotas. O que é que falhou aqui? É verdade, era como eu também estava a referir, e pronto, já estando a falando se calhar um bocadinho mais à frente dos jogadores, realmente, e como referiu aí, que ficámos em sétimo lugar, em penúltimo lugar nesta segunda fase, mas temos que referir que ficámos em sétimo lugar a nível nacional, não é? Porque isto é um campeonato da Proliga, depois unem-se as equipas da Zona Norte e Zona Sul, e penso que ficar a nível nacional num sétimo lugar é bastante positivo, tendo em conta vários fatores. Um dos fatores, o estamos no interior, em que nos dificulta muitas coisas, mas falando mais nessa questão de o que é que não correu tão bem, é muito simples. A equipa sofreu algumas alterações com a saída dos dois jogadores norte-americanos, e principalmente não conseguimos substituir um deles que na primeira fase estava a ser o jogador mais cotado da Pro Liga em termos estatísticos, e claro, a equipa estava muito focada, era um jogador que desequilibrava, era um jogador que fazia a equipa jogar, e a equipa ressentiu-se Ou bastante. seja, esta renovação do plantel veio alterar aqui, se calhar, os resultados, é assim que considera? Infelizmente não posso chamar uma renovação, porque foram dois jogadores que decidiram ir embora. Um deles conseguimos substituir, e o outro não conseguimos arranjar um substituto que encaixasse naquilo que nós pretendíamos, e ir buscar um jogador só por ir buscar não compensava. Acho que tinha que ser um jogador que viesse acrescentar algo mais à equipa. E depois disso a equipa realmente ressentiu-se um bocado, com algumas lesões, algum desgaste físico de alguns jogadores. O plantel era um bocado curto, e no fim, se calhar, isso também implicou um bocado dos resultados menos positivos. E também com a entrada de alguns que vieram de divisão abaixo, estou certa, houve alguma tática, alguma estratégia que usou para tentar que as coisas corressem do melhor? Não, em relação aos jogadores que vieram de divisões inferiores, foi logo no início da época. Nessa altura da passagem da primeira fase para a segunda fase, não houve qualquer entrada de jogadores nacionais, foi só um jogador canadiano que substituiu um dos norte-americanos, e o outro norte-americano que nós não conseguimos substituir, pronto, e com algumas lesões e com alguns problemas, em que posso lhe dizer que não conseguimos muitas vezes ter durante a semana grande qualidade de treino, e depois chegar aos jogos e estarmos ao nosso melhor nível para poder discutir o jogo de outra forma e vencendo. Pronto. E depois isto, numa parte final da época, já víamos que já não conseguíamos alcançar o objetivo dos 4 primeiros lugares,
e os jogadores também desanimaram um bocadinho, e pronto, mas mesmo assim continuo a achar que a prestação foi bastante positiva. E em entrevista à Rádio Boa Nova no início da época, o Cláudio dizia que, apesar destas alterações no plantel, sentia uma união no balneário como já não via há algum tempo, e continua a sentir isso. Sim, sim, como eu referi numa entrevista no início da época, penso que passado de sensivelmente um mês de estarmos a começar a nossa época, realmente aquilo que eu disse na altura, em outubro, volto a referir que realmente conseguimos criar um grupo muito coeso, uma equipa muito trabalhadora, jogadores com muita vontade de aprenderem e de crescerem como jogadores. E a prova disso foi em 14 jogos na primeira fase, as 10 vitórias e apenas 4 derrotas. Acho que foi a prova disso. Depois, com a troca de jogadores, com a saída de jogadores, claro, as coisas começam a complicar-se um bocadinho, mas penso que sim, que a equipa esteve muito bem. Fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento de alguns jogadores, inclusive de jogadores, como referiu, de divisões inferiores, a virem e a terem o seu espaço numa equipa na Pro Liga, porque é importante referir, a Pro Liga é a segunda divisão nacional em Portugal no basquetebol. E para além da Pro Liga, o Sampaense ainda jogou para o troféu António Pratas, onde chegou à fase de grupos e ficou em segundo lugar do grupo B, e na Taça de Portugal foi derrotado pelo Benfica nos oitavos de final. Há um foco maior na Pro Liga, e por isso os outros campeonatos vocês não são tão felizes, se calhar devido aos adversários. O que é que se justifica aqui? Em relação ao troféu António Pratas, é um troféu que é um troféu antes de começar o campeonato da Pro Liga. E muitas vezes, e uma grande maioria das equipas e dos seus treinadores, usam muito esse troféu para uma fase de preparação. Não é? Quase não chamamos isso de jogos de treino, porque não são jogos de treino, são jogos que contam, onde nós também tínhamos um objetivo que era principalmente interno, que era ver como é que a equipa estava a reagir aos métodos de trabalho, e claro, fazendo uma boa campanha nesse troféu, dava-nos garantia que iríamos estar bem preparados para o início do campeonato. Claro, se conseguíssemos chegar à final desse troféu, era um dos objetivos. Infelizmente ficámos em segundo lugar, não fomos às meias finais por um simples sexto average de 4 pontos. Tínhamos que ter ganho um jogo por 14 pontos e acabámos por ganhar só por 10, e foi isso que ditou não ir às meias finais. Em relação à Taça de Portugal, a Taça de Portugal, eu costumo dizer que nós, claro, queremos ir o mais longe possível. Sabemos que a partir de uma determinada fase entram as equipas da Liga Portuguesa de Basquetebol, que é a primeira divisão. Conseguimos ultrapassar os nossos adversários até chegar ao sorteio com as equipas da Liga. E na altura o que nós queríamos ainda havia algumas equipas da Pro Liga, o que nós pretendíamos e aquilo que pedíamos no nosso sorteio, que o sorteio nos ditasse, que era ou uma equipa do nosso campeonato ou uma equipa da Liga, se calhar não tão dotada, aqui no nosso pavilhão. Pronto, infelizmente o sorteio ditou-nos o Benfica, na minha opinião, uma das equipas mais fortes em Portugal, ainda por cima no pavilhão da Luz. É que se fosse cá, pelo menos conseguíamos, em termos de receita, de propaganda, acima de tudo propaganda, não receita, porque nós não cobramos, não temos bilheteira, mas em termos de propaganda acho que seria muito bom poder encher o pavilhão, porque era o Benfica e acredito que as pessoas vinham ver o jogo de certeza absoluta. Mas mesmo jogando na Luz contra uma equipa que eu costumo dizer de milhões, contra uma equipa de gestões, tivemos muito bem, fizemos uma primeira parte excelente. A meio do segundo período, recordo-me, tivemos a perder por 9 pontos e conseguimos ir buscar o jogo e passar para a frente. E isto incomodar uma equipa grande e chegar ao intervalo contra um Benfica a perder por 6 pontos, foi muito positivo. A equipa esteve muito bem, mesmo não jogando, só jogando com um dos jogadores norte-americanos que
que pôde dar o seu contributo, o outro jogador estava lesionado, tínhamos outro jogador que infelizmente esteve lesionado desde o primeiro jogo do campeonato, que foi o Nuno Coceiro, que teve uma lesão um bocado algo grave e não pôde dar o contributo na restante parte da época, mas penso que foi muito positivo e pelo menos o feedback das pessoas e da imprensa a nível nacional, pronto, realmente demos um bom mote e acho que de uma boa imagem do Sampaense, porque acho que o Sampaense não representa só São Paulo de Caramanço, representa o Concelho de Oliveira do Hospital e penso que até representa a região centro e acho que não fomos humilhados, como eu costumo dizer, e tivemos muito bem e isso me deixou-me imensamente feliz. E o Sampaense tem vários escalões, é importante referir isso. E é importante para vocês, enquanto equipa técnica, que os atletas de formação do Sub-18 permaneçam e consigam chegar aos séniores? Sim, o Sampaense, acima de tudo, é um clube formador. Nós temos, felizmente, esta época, temos os escalões todos de formação, temos algumas lacunas no nosso mini-basket, são as escolinhas em que no início da época não começámos com muitos atletas, mas agora começaram a aparecer mais atletas, que é uma das nossas grandes referências em termos futuros, não é? Temos que começar pela base. Temos neste momento duas equipas de sub-14, uma equipa A e uma equipa B, derivado ao grande número de atletas, que isso deixa-nos também imensamente felizes. Temos uma equipa de sub-16 que foi vice-campeã distrital e disputou a Taça Nacional, uma equipa também com jogadores que já praticam basquetebol há muitos anos e conseguimos fazer um excelente trabalho. E temos realmente uma equipa de sub-18 com menos elementos e com alguns jogadores a iniciarem a sua prática já um bocadinho tarde, mas temos realmente com algumas dificuldades conseguimos ter os escalões todos de formação. Em relação à outra pergunta de conseguir atletas da formação a chegarem aos séniores, é o nosso objetivo. Realmente é o nosso objetivo começar a ter atletas sub-18 a poderem participar no treino dos séniores. Este ano, na parte final da época, já tivemos alguns atletas a participarem no treino e principalmente a aprenderem. Temos aqui sempre um grande problema, que é os jogadores chegam ao segundo ano de sub-18 e fazem a transição para a equipa para sénior primeiro ano e normalmente são bons alunos, porque também é de realçar isso, que felizmente temos maior parte, um grande número de atletas sempre nos nossos prémios de mérito. Isso também nos deixa satisfeito, porque nós queremos formar jogadores de basquete, mas em primeiro lugar queremos formar homens para o futuro. Neste momento mulheres não, porque não temos equipas femininas, mas o objetivo é realmente a formação académica deles. E eles, quando chegam ali ao 12º ano, que poderiam ficar na equipa sénior, normalmente vão para fora para as faculdades para continuar os estudos e é uma prioridade. E eu, como coordenador do clube, além de querer que eles aprendam e que evoluam como jogadores, quero que eles, acima de tudo, sejam bons atletas e no futuro bons cidadãos e bons homens, não é? E agora, para terminar, agora neste período de interrupção em campeonatos, há decisões a tomar? Já se começa a pensar numa próxima época? Sim, sim, como é óbvio que sim, até porque, pronto, aproveito também já para revelar isso publicamente, que ainda não tinha sido anunciado. Pronto, eu vou continuar como treinador da equipa principal do Sampaense para a próxima época. A direção já falou comigo, o acordo foi fácil de chegar, porque é um clube que eu desde pequeno comecei aqui como jogador e é um clube que me diz muito e que vive muito este clube. E quando a direção, e aproveito já para agradecer a confiança depositada em mim ao longo destes anos e também para a próxima época, quando me foi feita essa proposta eu aceitei de imediato, não foi necessário pensar. Também irei continuar como coordenador da formação, pronto, tentando dar sempre um apoio aos nossos treinadores e aos nossos jovens e estando sempre dentro das minhas possibilidades, estando sempre nos treinos. Pronto, e respondendo mais concretamente à sua questão, sim, já estamos a trabalhar na próxima época, não só a nível sénior, também a nível de formação, a definir quem possam ser os treinadores dos diversos escalões de formação para a próxima época. A nível sénior, sim, estamos, até porque o modelo competitivo da Pro Liga para o ano vai ser um bocadinho diferente. Estamos neste momento a tentar, com aqueles jogadores
que nós, equipa técnica, que nos deram garantias e com quem queremos continuar para a próxima época tentar renovar e chegar a um acordo com esses jogadores. Também não está fácil porque alguns por opção, vida profissional, porque alguns, na maior parte dos jogadores não são profissionais de basquetebol e optaram por outros caminhos, e já estamos também no mercado a ver jogadores que nos possam interessar para tentar criar uma equipa competitiva para estarmos preparados em setembro quando começarmos a época e com o plantel dentro das possibilidades do clube, mas com um plantel à minha escolha e que me dê garantias, pelo menos, para trabalhar, que é isso que é o mais importante. Em relação também ao modelo de competição para a próxima época, vai deixar de haver a Zona Norte e a Zona Sul, vai ser um campeonato só, vai ser mais desgastante em termos de viagens, mas penso que vai ser mais pelo menos vai haver aquela situação das equipas jogarem todas contra todas, não haver há sempre aquela questão, a Zona Norte está mais acessível do que a Zona Sul ou vice-versa, assim todos jogam contra todos, depois os 8 primeiros apuram-se para o play-off e os dois últimos descem de divisão e o nono e o 10º classificado, pronto, acabam a época e nós vamos tentar construir uma equipa competitiva para fazer o melhor possível. Muito obrigada, Cláudio. Da parte da Rádio Boa Nova, desejamos tudo bom para o CPS.